Bom dia, tripulação. Daqui o comandante Maurílio Dantas mais uma vez, e hoje numa aula específica de uma série de aulas que talvez a gente vá desenvolver aqui no canal sobre navegação IFR. É isso aí, de tantos pedidos realizados, uma das matérias mais complicadas talvez de toda a formação de piloto, desde PP, PC ou PLA, seja você piloto privado, comercial ou piloto linha aérea. Eu dou aula desses três cursos. E sem sombra de dúvidas, a matéria de navegação IFR, que é a matéria de navegação de piloto comercial, é a matéria onde o pessoal mais tem dificuldade. Aquelas navegações que a gente gasta 2 horas e meia para fazer, aquelas navegações gigantes. Hoje a gente vai começar um primeiro tópico que é, geralmente, em 90% dos casos, a primeira pergunta da prova, que é sobre calcular a autonomia mínima regulamentar. Super tranquilo. Eu, comandante Maurílio Dantas, sou especialista em navegação aérea por instrumentos, então vou tentar passar para vocês com toda a calma, para que vocês possam pegar o primeiro tópico, que já é a primeira perguntinha da prova, na maioria gigantesca dos casos, ok? Então vamos primeiro fazer uma introdução, depois eu passo o meu método e a gente desenvolve um exercíciozinho aqui, ok? Vamos lá. Primeiro, a navegação IFR padrão ANAC, tá? Isso aqui vale lembrar que esse é o segmento padrão para ANAC. Na aviação prática, na vida real, a gente vê, é lógico, procedimentos diferentes. A gente não precisa fazer isso para toda a navegação que a gente vai voar na realidade. Enfim, existem alguns tópicos daqui onde a gente vai ter aplicação de extrema importância na realidade, mas outras coisas a gente sabe que a gente não usa na realidade, não tem a necessidade de calcular tão precisamente, tanta coisinha e tal, não tem mais essa necessidade, até por questão dos equipamentos que a gente tem hoje que facilitam muito. Tá? A navegação IFR da ANAC é uma navegação antiga que se baliza ainda nos procedimentos de rádio convencionais, ou seja, os VORs e NDBs, ok? A exigência da ANAC é que a gente consiga fazer cálculos determinando autonomia, tempo estimado de um ponto para outro, tempo estimado, hora estimada de sobrevoo, correções, cálculo de vento, procedimentos, subidas, descidas. Então, é aquela navegação que geralmente o pessoal tem muita dificuldade, porque são muitos cálculos, mas é muito tranquilo, ok? Se vocês aprovarem essa aula, já vamos adiantando de agora, a gente pode seguir a navegação, seguir evoluindo aí, desenvolvendo o restante da navegação. Hoje o nosso propósito é apenas o cálculo de autonomia, que é um dos mais fáceis, mas possui algumas regrinhas que a gente não pode abandonar, senão a gente acaba errando, ok? Então, mais uma vez, vale ressaltar esse tipo de navegação. A exigência da ANAC, muitos pilotos se questionam o seguinte: ninguém voa em instrumento convencional mais, esse negócio está ultrapassado, a ANAC devia atualizar. Mas observe o seguinte, eu sou super a favor desse tipo de navegação, porque é justamente onde a gente vai desenvolver a nossa cabeça a fazer cálculo em cima de cálculo, e cálculo. Você faz 2 horas e meia de cálculo numa prova de navegação, sem parar. E esses cálculos acabam deixando, querendo ou não, o piloto mais ágil. Isso é muito válido para a nossa cabeça. Então é uma navegação que, por mais que a gente não use tudo, e quando usa só o básico, não vai precisar ficar fazendo esses cálculos para voar na realidade, mas são cálculos de suma importância para você entender cada etapa do voo e conseguir ganhar agilidade, ganhar pensamento rápido, ganhar decisão rápido, que é de extrema importância para nós que somos pilotos, ok? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa navegação, começando as nossas regras. Primeiro a gente tem que lembrar da regrinha básica, que é a autonomia mínima regulamentar. A autonomia é o quê? A autonomia é quanto eu consigo voar, é quanto eu tenho de combustível abastecido para voar em tempo. Okay? E o nosso regulamento de tráfego aéreo, nossa outra matéria, especifica aqui, é lógico que tem as diferenças básicas, voo visual, voo instrumento, mas aqui a gente vai tratar como o seguinte: avião, a autonomia mínima é voar até o seu destino, voar para uma alternativa e ter ainda 45 minutos de voo para aviões, ou somente ir para o seu destino mais 20 minutos para helicópteros, ok? Ou seja, A mais B mais C mais 45, aquela regrinha lá do piloto privado, quando vocês estudaram o regulamento.
para aviões ou A mais B mais 20 para helicópteros. Esse é o padrão. Ou seja, se eu vou fazer um voo de 20 minutos, então eu preciso abastecer 20 minutos. Aí minha alternativa está quantos minutos? Está mais 10 minutos? Então eu preciso abastecer 20, mais 10 e mais 45 de reserva. Isso é a minha autonomia mínima. A ANAC vai seguir esse padrão para as nossas navegações, ok? Não entra aquela questão do jato que vocês aprendem no IFR, que tem a alternativa mais distante, 10%. Não, tá? Em suma, tudo resumido é o padrão prova teórica, ok? De novo, fora da realidade. Vamos lá. Então a gente vai seguir esse padrão para aviões. A mais B mais C mais 45. Então vamos dar uma olhada aqui o seguinte. Primeira regra que eu sempre comento com os alunos. Para cálculo de autonomia mínima é necessário se levar em conta as velocidades aerodinâmicas nos níveis de cruzeiro e as distâncias diretas. Quando a ANAC, inclusive a ANAC geralmente coloca isso no enunciado. Para cálculo de autonomia, considere as VAs de cruzeiro e as distâncias diretas. Por quê? Porque a gente está planejando o voo. A gente sabe que a velocidade mais correta é a ground, a VS. Só que, como a gente está planejando, pensa na realidade. Quando você vai planejar um voo, o que você faz? Você tem a distância e tem a VA. Você não sabe qual vai ser o vento lá quando você estiver voando. Ok? Então, para cálculo de autonomia, a gente usa a VA, a velocidade aerodinâmica, a nossa TAS, ok? Porque é planejamento. Decolou, começou o seu voo dentro da sua navegação simulada aqui na prova teórica, começou o voo, está voando, aí é VS. Está planejando, aí é VA, ok? Então vamos lá. Bom, a gente tem um exemplo de uma navegação, inclusive quem já estiver fazendo, quem quiser essa navegação, tentar fazer ela, eu posso mandar por e-mail. É só me escrever um e-mail aí, deixa aquela curtida para a gente continuar a série se vocês gostarem, ok? É uma navegação então que consta entre Barra do Garças e Caldas Novas, com sobrevoo em Goiânia, via Whisky 10 até GNV e então Whisky 11. O nível de voo será 170 e a alternativa é Goiânia na Whisky 11 e nível 100. Primeira coisa que você tem que identificar é isso, é entender de onde você vai, para onde você vai, qual é os lugares que tem sobrevoo, para você saber qual é o seu caminho direto. Tá? Vale lembrar que quando a gente fala que as distâncias diretas, não é, por exemplo, se o A está aqui, o B está aqui, a aerovia faz isso, você não vai calcular em retão assim, não. Quer dizer que você desconsidera os procedimentos de subida, de chegada, tá? Então você não considera os procedimentos que vão estar anexados ali naquela carta. De novo, é planejamento. O procedimento, você já está voando, então já é realidade, já é o fato, o voo. No planejamento, você não sabe ainda qual procedimento você vai fazer. Então, distâncias diretas seriam as distâncias da aerovia retão de forma contínua, ok? Então vamos lá. Aí aqui a gente tem alguns dados, né, do nosso cada particular aí de cada exercício. Nesse nosso exemplo é um Learjet. Temos hora de decolagem, temperatura de decolagem, VI, razão de subida, VI de cruzeiro, VI de subida e descida aqui, né? Razão de descida, consumos e os ventos, ok? Vamos lá. Primeira coisa que vocês vão fazer é montar o nosso quadro. Esse quadro aqui, todo exercício vocês precisam fazer. É o nosso quadro para os cálculos de dados de planejamento, os nossos dados das nossas VAs. Ok? Então isso aqui é o que o pessoal chama de carimbo, né? A ANAC lá, se você for fazer a prova, eles te dão um carimbo já prontinho. Eu particularmente não gosto. Eu gosto de ter a liberdade de fazer o meu perfil de subida, depois fazer o meu perfil de descida, do jeito que eu gosto aqui. Então eu deixo meus espaços, eu deixo os meus padrões, faço os meus padrões. Não tem problema. Você pode usar o carimbo da ANAC, você pode fazer num papel rascunho, como for a sua preferência, ok? Eu prefiro fazer aqui no meu método, que é igual lá, só que eu vou deixar aqui no jeitinho que eu gosto, aqui, deixar os dados do jeito que eu gosto, posicionados do jeito que eu quero. Então vamos lá, primeira coisa, a gente tem que entender o que são esses espaços aqui. Primeiro, aqui embaixo, a nossa decolagem, o nosso nível de cruzeiro 1 e 2, que geralmente é o nível principal, e a alternativa. Pode ter até um terceiro, se a navegação for ferrada, ela pode te dar 3 níveis para quebrar o peão mesmo, como diz um aluno meu aqui.
e a altitude média de subida, que é super importante para quando você estiver subindo, né? Porque quando você está subindo, você não pode usar a velocidade nem aqui de baixo, nem lá de cima. Aqui de baixo é muito lento, lá em cima é muito rápido, muito alto. Aqui é muito lento e lá é muito rápido. Então o que você usa durante a subida? Ora, a média de subida, tá? Que aí vai dar uma média legal para cumprir a sua subida. Então esses são os dados. Aqui embaixo a gente vai pôr os dados da decolagem, nível de cruzeiro principal, de A para B, geralmente, tá? Nível de cruzeiro 2, que eu coloquei aqui, que é o meu B para C, geralmente, ok? De repente pode ser só uma descida até um ponto. E a nossa altitude média de subida. A média nada mais é do que a metade do caminho entre a decolagem e o nível de cruzeiro principal, ok? Então vamos lá, vamos preencher isso aqui. Além das altitudes, pensa no seu computador de voo agora. Vamos para o computador de voo. O que a gente precisa achar? Não é a VA? Aí você tem que lembrar lá do seu curso de piloto privado. Para achar a VA, o que a gente precisa? Altitude, pressão, temperatura e velocidade indicada. Não é isso? Você vai lá na janelinha do computador de voo, alinha altitude e pressão com temperatura, lê a VI dentro e a VA está fora. Tá? Eu não vou dar aula de computador de voo aqui, você tem que saber manusear já o seu computadorzinho de voo aí. Então, alinha, mas só backup rapidão. Alinha temperatura com o nível de voo, lê no disco interno do computador a VI e fora vai se mostrar a VA. Então, não é isso que precisa? Então, é esses dados que você precisa. Você precisa aqui no seu nível 1 ter a temperatura 1 e a VI 1. No nível 2, temperatura para esse nível e a VI para esse nível. Na média, a mesma coisa. Eu preciso da temperatura média e a VI de subida. Ok? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui embaixo acontece a mesma coisa. Eu tenho que pôr os seguintes dados. A elevação, para saber de quantos pés eu saio. A hora de decolagem, que é importante. Hora. Faltou um O aqui que eu risquei, ele não saiu. E a temperatura. Porque para chegar nas temperaturas aqui em cima, a gente precisa partir de uma temperatura aqui embaixo. Aí a gente considera o gradiente térmico, vai para a meteorologia. Então a navegação é uma matéria excelente, que ela mexe com tudo, né? Com regulamento, com meteorologia, com a sua navegação própria, com cálculo. Então você tem que estar afiado nas outras matérias para fazer isso aqui. Vamos lá, vamos dar uma olhada no nosso problema. Eu joguei ele pequenininho aqui, não sei se vai dar para ler. Né? Além disso, eu vou colocar aqui no cantinho um quadro de quantidade de subida, razão de subida e tempo de subida. Para a gente já deixar pronto também qual é a quantidade de pés que a gente vai subir, qual é a razão de subida da aeronave e qual vai ser o tempo de subida para achar aquilo que a gente chama de TOC, o Top of Climb, ou seja, o ponto onde eu consigo nivelar. Ok? Já deixa isso pronto logo de cara. Vale lembrar, esse quadro aqui, ó, você observa que eu nem olhei a questão número 1 ainda. Você sempre vai fazer esse quadro porque esses dados são vitais para a sua navegação. Então não tem para onde fugir. Tem que fazer esse quadro independente, nem olhar a questão 1 ainda. Tá? Isso aqui é uma pré-prova. Você pegou sua prova, pegou os dados, nem começamos a resolver ainda. Estamos só nos dados, destrinchando os dados. Ok? Então vamos lá. Bom, o nosso voo ele é de Barra do Garças até Caldas Novas, com alternativa em Goiânia. Então é Barra do Garças, Caldas Novas, alternando em Goiânia. E tem um sobrevoo em Goiânia, vamos ver o porquê. Então ele sai aqui de Barra do Garças, está aqui. Com sobrevoo em Goiânia, Goiânia está aqui, ó. Então a gente passa aqui, a rota vai ser mais ou menos essa aqui, ó. Na Whisky 10, sobrevoa Goiânia e aí pega a Whisky 11 até Caldas Novas. Aqui até aqui 100%. A nossa alternativa é retornar para Goiânia. A gente sabe que a gente sempre vai alternar, né? Então faz parte. Deixa eu apagar só para não ficar bagunçado. Vamos deixar marcado só os nossos radinhos aqui, só as nossas cidades. Canetinha aqui então, Barra do Garça. É lógico, isso aqui você teria que achar, não é tão fácil achar, né? Eu já sabia onde estava, tal. Outra aula também, não vou citar isso agora. E Caldas Novas está aqui. Na nossa carta a gente tem a elevação de Barra do Garça. Observem que ela é
1.149 pés. No computador de voo, você não consegue ver com tanta precisão, vocês sabem, né? Muito apertadinho ali, você não consegue ver 1.100 lá. Então a gente sempre vai arredondar 500 pés, para mais ou para menos, porque estiver mais perto, ok? 1.100 está mais perto de 1.000. Então vamos voltar aqui na nossa navegação, vou preencher com os dados de decolagem, 1.000 pés, 36 graus. Como é que eu sei? Está aqui, ó, decolagem a meio-dia 45 e 36 graus. Então já preenchi meus dados de decolagem aqui embaixo, ok? Pode ser que ele não te dê tão de lambuja assim a temperatura e te dê um METAR. Aí você lê o METAR. Então a navegação existem várias coisas para se trabalhar nela, né? Se olha lá no METAR vai ser a temperatura de decolagem. Ok, sem novidade. O que mais que a gente pode preencher então? Eu vou subir até o nível de voo 170. Ou seja, eu vou subir até 17.000 pés. Então, eu decolo de 1.000 e vou até 17.000. Já preenchi aqui a minha quantidade de subida. Porque de 1.000 para 17 são 16. Preenchi minha quantidade de subida. O que mais que a gente pode pôr? Vamos ver. Fazendo o nosso cálculozinho básico de gradiente de temperatura, a gente sabe que perdemos 2 graus a cada 1.000 pés. Então, se a gente sobe 16.000 pés, nós perdemos 32 graus. Então, se estava 36 graus Celsius aqui embaixo, lá em cima vai estar 36, menos a perda de 32, vão estar 4 graus. Ok? E a VI de cruzeiro, 300 nós, que ele deu aqui, ó, VI de cruzeiro, 300 nós. Certo? Vamos fazer isso para todos os níveis. Nível 2, mesma coisa. O nível 2 são 10.000 pés. De 1.000 para 10.000 são 9. Nunca fazer só 10 vezes 2. Quanto é até 10.000 pés? 10 vezes 2, perco 20 graus? Não, porque você não decolou do zero. Você decolou de 1.000. Então, de 1.000 até 10.000 são 9.000. Aí você pode fazer 9 vezes 2, 18. Ou seja, 18 é a perda. Eu perco 18 graus nessa subida. Se aqui embaixo estava 36, 36 menos 18 dá 18. E a VI de cruzeiro nesse nível também 300 nós. Ok. Ele pode discriminar, tá? Ele pode ter uma VI para um nível de voo e uma VI para outro nível de voo. Não é o nosso caso. No nosso caso, ele usa uma VI só para os dois níveis de voo. Sem novidade, vamos para a média agora. Como é que a gente faz uma média na matemática? A gente soma e divide por 2. Então, eu decolo de 1.000 e vou para 17. O que está na metade do caminho? 1.000 mais 17.000, que vai dar 18.000, dividido por 2, 9.000 é a nossa média. É o ponto médio entre 1.000 e 17.000. Tá? Então, essa é a nossa média. E aí a gente pode fazer, da mesma forma, os dados de temperatura média. Temperatura eu posso, por exemplo, somar 36 com 4, vai dar 40 e dividir por 2, ou seja, encontrei que a minha média é 20. Ou você pode fazer igual eu fiz para as outras, que é quanto eu subo de 1.000 para 9.000? 8.000. Então, 8 vezes 2, 16, perco 16. Tinha 36 menos 16, a temperatura aqui em cima é 20. Existem então os dois métodos, faça como preferir. A VI para subida é um pouco mais lenta, é 250 nós, estava ali, ó. Então está aqui 250 nós, ok? Preenchemos aqui todos os dados. Nível de voo, temperatura, VI. Nível de voo, temperatura, VI. Nível de voo, temperatura, VI. Você vai lá no seu computadorzinho de voo, faz os cálculos e aí a gente obtém a VA. Antes de fazer a VA, eu já vou preencher que a razão de subida dessa aeronave é 2.000 pés por minuto, que estão dados aqui. Razão de subida, 2.000 pés por minuto. Então, se a quantidade de subida é 16.000 pés e a razão é 2, quantidade pela subida me dá o tempo de subida. Então, de verde aqui já é o primeiro dado que eu achei. Ou seja, meu tempo de subida são 8 minutos. Porque é uma regra de 3, né? Se eu subo 2.000 pés a cada 1 minuto, então, para subir 16.000 pés, eu levo x. Então fica 16.000 vezes 1, multiplicado cruzado, né? Claro, todo mundo sabe. 16.000 vezes 1, 16.000, dividido por 2.000. 16.000 dividido por 2.000 dá 8.
basicamente com a malícia, com o passar da experiência, só você já entende que quantidade pela razão dá o tempo de subida. Então 16.000 por 2.000 vai dar o meu tempo de 8 minutos. Olha que legal, a gente acha que o toque é às 12h53, ok? Então se tivesse lá, você precisasse saber e precisa saber a hora do toque, é 12h53, porque eu decolo às 12h45, subo por 8 minutos, às 12h53 estarei nivelado no 170, ok? Segue o baile, vamos lá. Jogando no computador de voo, 17 com 4, 17.000 pés com 4 graus, lê na VI de 300, a nossa VA vai ser 408. Computador de voo, tá? Não estão mostrando aqui, mas aí é o seu cálculo lá no computador, só fazer. A mesma forma, 10.000 pés, a linha com 18, lê no 300, vai me dar uma VA de 364 nós. E na média a mesma coisa, nós temos uma VA média de subida de 298 nós. Zerou? Fácil. Nosso quadro está completamente pronto. Demorou um pouquinho, mas concluímos. Esse é o tempo que você precisa tirar no início da sua navegação para fazer o seu quadro antes de começar a resolver a navegação. Toda navegação precisa disso. Toda navegação precisa desses dados que eu escrevi de verde. Eu preciso do tempo de subida, preciso do toque, preciso da VA, preciso das VAs, né? Vou precisar da VS, claro, mas para o planejamento a gente usa VA. A VS é depois que começou a voar. Entrou no voo é VS, mas isso é outra aula, é a próxima aula, é a sequência dessa nossa navegação. O que a gente tem agora? Temos as velocidades aerodinâmicas e é com elas que a gente faz o cálculo de tempo de voo, para, consequentemente, autonomia. Então vamos observar. Aqui a gente está com a nossa carta. Eu sempre falo para os meus alunos brifarem, vem seguindo com o seu dedinho aqui onde está a caneta, ó, e viu uma distância, marca ela. Então marquei todas as distâncias, ó. 149 milhas entre Barra do Garças e Ninva. De Ninva a Gavuve 13 milhas, de Gavuve até Goiânia 27 milhas, e aí vai, 27, 16, 31. E aí o retorno é na própria aerovia aqui, então o retorno para Goiânia é 31, 16 e 27. Aí estão. E aí você, depois que riscou, é para riscar, igual eu fiz aqui, tá? Para você não perder, não deixar passar nada. Porque muito aluno erra cálculo de autonomia, porque na hora de olhar a carta aqui, ó, passa despercebido, ó. Vamos supor Goiânia, Brasília aqui, ó. Goiânia, aí você viu um 13 aqui, opa, já errou, porque tinha um 15 aqui, ó. Tá vendo, ó? Não pode pular de jeito nenhum. Sempre entre dois fixos tem uma distância. Então fica ligado. Se você não vê uma distância entre dois fixos, se você deixou passar a distância em branco, tá? Aí é bem difícil ver porque as cartas geralmente são mal impressas, a qualidade é ruim. Então fica ligado, não erra e vai riscando. Deixa eu apagar isso aqui só para não gerar confusão. Ok? Olha lá, já tinha o 15 ali, tá difícil de ver. Tá? Então 15, 13, 15, 40. Então é bom você destacar, deixar bem destacadinho aqui para não ter problema de esquecer depois. Marcou tudo? Aí você vem somando na sua calculadorinha. 149 com 13, com 27, com outro 27, com 16, com 31, 263 milhas. Esse é o meu A para B, ou seja, é Barra do Garça até Caldas Novas, é a distância. Alternativa é só voltar. 31 mais 16 mais 27, que está aqui, ó. Caldas Novas até Sátina, até Goiânia. Zerou? Temos as distâncias de A para B e de B para C. Certo? Agora é só aproveitar essas distâncias e jogar nas nossas VAs que a gente achou ali atrás, que está no nosso, aqui, ó, no nosso cálculozinho aqui, ó. Então, essa VA é de A para B, porque ele fala no meu dado aqui, ó, vou de Barra do Garças para Caldas Novas a 17.000 pés. Se eu for alternar para Goiânia, o nível é 10.000 pés. Logo, eu tenho que usar essa VA 2. Vamos embora. Então, vamos lá. No nível 170, a velocidade é 408 nós. 408 nós é dizer que eu vou 408 milhas náuticas em 60 minutos. Logo, para voar as 263 milhas, eu demoro X minutos. Vira uma regrinha de 3, 263 vezes 60, dividido por 408, vai me dar 38,6 minutos. Esse é o meu tempo de A para B. Para a alternativa, minha velocidade é 364, quer dizer que eu vou 364 milhas em 60 minutos. Logo, para voar as minhas 74 milhas,
eu levo X minutos. 74 vezes 60 dividido por 364 me dá um tempo aí de 12,2 minutos entre Caldas Novas e Goiânia, ok? Achamos o nosso tempo de voo. Tempo de voo até Caldas Novas, 38,6 minutos. Tempo de voo entre Caldas Novas e Goiânia, 12,2. Vamos aplicar na nossa autonomia mínima, que é A para B mais C mais 45. Ou seja, 38,6 mais 12,2 mais os 45 minutos de reserva, 95,8, arredondando 96, sempre para mais, por segurança, que equivale a 1h36. Essa pode ser a primeira pergunta da sua prova da ANAC. Provavelmente vai ser essa. 1h36, a autonomia mínima desse nosso exemplo. Ok? Super fácil, né, galera? Então, espero que vocês tenham gostado. Mas vamos só olhar um detalhezinho aqui, que eu acho que esse é minha navegaçãozinha aqui, já tem um pega de cara. Olha a questão 1 dela. Para realizar o voo, calculou abastecimento mínimo regulamentar. Olha, então ele não perguntou a autonomia, ele perguntou o abastecimento mínimo. Ou seja, para fazer esse voo, eu preciso abastecer pelo menos 1h36. Mas 1h36 em litros, quanto dá? Aí você precisa simplesmente transformar a sua autonomia de tempo para autonomia de consumo, que você vai precisar do dado de consumo. Qual dado de consumo? É planejamento, galera. Se é planejamento, é cruzeiro, porque você não usou as viagens de cruzeiro, então você vai usar o consumo de cruzeiro. Depois que começou a voar, se ele falar de quanto gastou, quanto estimou, quanto sobrou, aí você usa destrinchado. Quanto você gastou em subida, quanto gastou em descida, tá? Aqui é planejamento, ainda não chegamos lá na frente. Se é planejamento, você usa cruzeiro. Então vamos lá. Olha que fácil. Nesse nosso exercício, eu só tenho um consumo de cruzeiro. É normal, às vezes a ANAC dá 2. Um em tal nível, às vezes no nível 170 gasta menos, no nível 100 gasta mais. Então você precisa destrinchar, ok? Como aqui a gente só tem um, tá super fácil. Eu posso fazer então que 900 litros por hora em 60 minutos. Então, para voar a minha hora e 36, que são 96 minutos, sempre unidade embaixo de unidade. Não vai me botar 1h36 aqui que eu vou infartar. Tá? Então, você volta a 1h36, que era a autonomia mínima, para minutos, para poder fazer sua regrinha de 3. Se eu gasto 900 litros em 60 minutos, para voar 96 minutos, eu preciso abastecer, então, 1.440 litros. Alternativa correta, Charlie. E resolvemos a questão número 1 desta prova de navegação da GSP. Tá? Se vocês quiserem solicitar essa prova, só me pedir, que eu mando no e-mail. E este é o princípio. O comecinho, a primeira questão sempre vai estar ligada geralmente com isso, aí 85, 90% de chance da primeira questão da sua prova da ANAC de PC e FR ser sobre autonomia mínima ou abastecimento, que é um pouquinho mais complicado porque eu preciso converter para cá, mas vocês viram que é super tranquilo, ok? Antes de finalizar, apenas esse atenção, pelo amor de Deus, atenção. Quando o consumo for diferente para os níveis, é preciso fazê-los destrinchados, é o que eu comentei. Por exemplo, se eu tivesse falado que são 900 litros por hora no FL 170, porém no FL 100, 10 mil pés, fossem, sei lá, 1.000 litros por hora, você ia fazer essa conta primeiro com o tempo 38,6, 39. Depois você ia fazer outra conta com 1.000 litros em 60, então alternativa 12,2. Tá? Ia fazer destrinchado, que é FL 170, tempo de voo tal, consumo tal. Fez? Esse é o consumo de A para B. Esse é o abastecimento de A para B. Consumo tal, FL 100, tempo de voo tal, consumo tal. E aí achou abastecimento de B para C. Entendeu? Outro dado importantíssimo que pode matar nessa questão. Para reserva. E os 45 minutos? Eu faço esses 45 minutos com que consumo? Com o da alternativa, tá, galera? Isso é uma regrinha
que na realidade às vezes pode parecer estranho, mas para a teoria é o que se aplica de padrão. De novo, a gente cai naquele padrão ANAC, tá? Então, você vai fazer o seu A para B com o seu consumo principal, o seu B para C com o consumo do nível de B para C, se ele for diferente, no nosso caso aqui não era, né? No meu exemplozinho aqui 1000, esses 12, e a alternativa e os 45, aí você faria também com os 1000, tá? Com o consumo da alternativa. Valeu, galera, essa é a primeira aulinha, eu espero que vocês gostem, deu bastante trabalho fazer, então deixa aquela curtida e qualquer dúvida podem entrar em contato, meu e-mail estava lá na tela e está aqui mais uma vez, comandante Maurílio Dantas, daqui para vocês na escuta.